É importante destacar que a maioria dos pacientes são assintomáticos, sendo que mais de 80% dos casos são detectados pelo screening, rastreamento ou triagem na ausência de sintomas. Desse modo, a detecção precoce do câncer de próstata por meio de triagem regular é fundamental, pois pode permitir o tratamento em estágios iniciais, quando as chances de cura são maiores. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda iniciar o screening, rastreamento, com PSA e toque retal a partir dos 45 anos em pacientes afrodescendentes e com história familiar de câncer de próstata e aos 50 anos para os demais. O diagnóstico do câncer de próstata envolve uma combinação de métodos clínicos e laboratoriais para avaliar a presença da doença. Os principais métodos de diagnóstico incluem história clínica e exame físico. O processo começa com uma revisão da história clínica do paciente, incluindo a discussão de sintomas, fatores de risco, histórico familiar de câncer de próstata e outros problemas de saúde. Apesar do PSA apresentar uma sensibilidade bem maior, um exame físico, que pode incluir um toque retal, é realizado para avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata, se fazendo fundamental para a complementação diagnóstica em busca de nódulos prostáticos durante o screening, bem como ao ajudar o raciocínio semiológico, uma vez que é possível estimar o volume prostático, além de ser uma ferramenta usada no estadiamento clínico e na avaliação de risco de doença extraprostática na classificação de Amico, que indica 3 grupos de pacientes: os de baixo, intermediário e alto risco. Exame de sangue do PSA. O PSA, antígeno prostático específico, é uma glicoproteína produzida pela preferencialmente próstata. Sua maior concentração está no fluido seminal e com uma menor parcela no sangue. O exame de sangue do PSA mede os níveis de PSA no sangue. Níveis elevados de PSA podem ser indicativos de várias condições, incluindo câncer de próstata. No entanto, um nível elevado de PSA não é diagnóstico de câncer. Outros fatores, como idade, tamanho da próstata, prostatite, HPV, instrumentação uretral, massagem prostática e histórico familiar, também são considerados para interpretar os resultados. Alguns refinamentos desse tipo de exame foram desenvolvidos para reduzir o número de biópsias e aumentar o valor preditivo positivo, sendo a log deles: velocidade do PSA e densidade do PSA. Densidade do PSA é a proporção do PSA ao volume da glândula. PSA ajustado para a idade. PSA livre, PSA total. Biópsia de próstata. Se os resultados do PSA ou exame de toque retal sugerirem a possibilidade de câncer de próstata, uma biópsia de próstata pode ser realizada para confirmar o diagnóstico. Ela consiste na retirada de pequenas amostras de tecido da próstata que são posteriormente examinadas sob um microscópio para determinar a presença de células cancerosas. Exames radiológicos. Ultrassonografia transretal da próstata, USTR, geralmente é utilizada apenas durante a realização de biópsia prostática, para guiar as agulhas, além de permitir uma avaliação e estimativa mais precisa do volume prostático, bem como do seu parênquima. Permite a identificação das regiões da próstata, bem como a coleta uniforme das amostras, além de permitir biópsias dirigidas para lesões suspeitas de neoplasia. Geralmente o CAP aparece como uma lesão hipoecóica na zona periférica, entretanto pode ser confundido facilmente com nodulações benignas. Imagem por ressonância magnética, IRM. A IRM da próstata é uma técnica de imagem avançada que pode ajudar a visualizar a próstata em detalhes. Pode ser usada para orientar a biópsia e avaliar a extensão do câncer. Cintilografia óssea. Este exame de imagem é realizado para verificar se o câncer de próstata se espalhou para os ossos. Metástases. É especialmente útil em casos avançados da doença. Tomografia computadorizada TC e/ou ressonância magnética RM do abdômen e pelve. Esses exames podem ser usados para avaliar a extensão do câncer dentro da próstata e para determinar se a doença se espalhou para os gânglios linfáticos ou outros órgãos da região. Biópsia de gânglio linfático. Em casos avançados ou quando há suspeita de disseminação do câncer de próstata, uma biópsia de gânglio linfático pode ser realizada para verificar se há células cancerosas nos gânglios linfáticos. Exames genéticos. Hoje já existem exames genéticos capazes de determinar a probabilidade de desenvolvimento de câncer.
O diagnóstico preciso do câncer de próstata envolve uma avaliação cuidadosa e frequentemente uma combinação desses métodos. Após o diagnóstico, o estágio do câncer é determinado para ajudar a guiar o tratamento adequado. É importante discutir os resultados dos testes e as opções de tratamento com um médico especializado em câncer de próstata para tomar decisões informadas sobre o tratamento e o acompanhamento. Tratamento. A decisão terapêutica para o paciente com câncer de próstata é extremamente complexa e pode variar de acordo com diversos aspectos sociais e oncológicos, como 1. Características do paciente: idade, comorbidades, estimativa de sobrevida do paciente, superior a 10 anos, grau de atividade sexual, ansiedades e desejos individuais. 2. Características da doença: grau tumoral, extensão local, presença de metástases, CTNM, sistema que descreve a extensão anatômica da doença. Em alguns casos, especialmente quando o câncer está em estágio inicial e de crescimento lento, os médicos podem recomendar a observação ativa, envolvendo o monitoramento do câncer de próstata de perto, mas não realizando o tratamento imediato. Em vez disso, os médicos acompanham regularmente os níveis de PSA e realizam biópsias periodicamente para determinar se a doença está progredindo. Se o câncer começar a crescer mais rapidamente, o tratamento ativo pode ser considerado. O diagnóstico precoce e tumor localizado tem altas chances de cura e poderá ser realizado por radioterapia ou por cirurgia, devendo a escolha pelo método ser uma decisão conjunta do urologista com o paciente, após análise das particularidades inerentes a cada caso. Tratamento cirúrgico. A prostatectomia radical é uma cirurgia que remove a próstata e as vesículas seminais. Pode ser uma opção de tratamento eficaz para cânceres localizados na próstata. A cirurgia pode ser realizada por meio de incisão abdominal tradicional ou usando técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica. Radioterapia. A radioterapia é um tratamento que utiliza radiações de alta energia para destruir as células cancerosas. Pode ser administrada como radioterapia externa, feixe de radiação direcionado para a próstata, ou braquiterapia, implantação de sementes radioativas na próstata. Pode ser indicada como tratamento adjuvante após a cirurgia, ou resgate após uma recidiva bioquímica. Terapia hormonal. A terapia hormonal é frequentemente usada para cânceres de próstata avançados ou que se espalharam para fora da próstata. Ela reduz os níveis de testosterona no corpo, o que pode diminuir o crescimento das células cancerosas da próstata. Pode ser administrada por meio de medicamentos ou cirurgicamente, com a remoção dos testículos, orquiectomia. Quimioterapia. A quimioterapia é geralmente usada para cânceres de próstata que não respondem à terapia hormonal. Pode ajudar a controlar os sintomas e retardar o crescimento do câncer. Imunoterapia. Alguns medicamentos de imunoterapia, como Sipuleucel T, podem ser usados em casos avançados de câncer de próstata para estimular o sistema imunológico a atacar as células cancerosas. Tratamento direcionado. Alguns cânceres de próstata têm alterações genéticas específicas que podem ser alvo de medicamentos direcionados, como enzalutamida ou apalutamida. Cuidados paliativos. Os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviando sintomas e oferecendo apoio emocional e social. Eles podem ser usados em conjunto com o tratamento ativo ou como tratamento principal em pacientes com câncer avançado.